Pessoal, boa tarde. Quando eu inicio a gravação, tá? Alguns estudantes são removidos, mas peçam para esses colegas que foram removidos ou que estão tentando entrar, que solicitem novamente para eu dar ok, tá bom? Então, pessoal, boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar, então, o nosso estudo, nossa aula sobre calor, sobre calorimetria. Conteúdo na nossa segunda semana, então, no encontro de hoje, das 14 às 16 horas, e no próximo encontro de quinta-feira, das 14 às 15 horas, iremos abordar calorimetria, tá? Muito bem, como eu já estava falando para vocês antes de iniciar a gravação, tá? O que é o calor? O que é o calor? O que vocês podem interpretar dessa imagem que está na tela, né? Eu tenho ali um choque, vamos dizer assim, né? Como se fosse um soco, um choque entre algo que representa estar quente, que é uma chama, e algo que representa estar frio, que é uma quantidade aparentemente de água, gelo, né? Porque tem alguns pedaços aqui que parece ser de gelo, tá? Bom, o que nós sabemos? Sabemos que existem corpos que possuem temperatura. Todos nós e todas as coisas possuem temperatura, certo? Essa temperatura pode ser muito alta ou muito baixa, tá? Exemplos. Temperatura do corpo humano, tá? Temperatura do corpo humano normal é 36,5, 36,6, antes de 37 graus Celsius. 37 graus Celsius já é considerado um estado febril, vamos dizer assim, tá? Normal, então, se a gente fosse medir a temperatura de cada um de nós, desde que não tenhamos febre nesse momento, que a temperatura seria de aproximadamente 36,5 graus Celsius, tá? Se uma pessoa está com 40 graus Celsius, ela está com febre. E dizemos, nesse momento, então, que essa pessoa está com a temperatura alta, ok? Isso é ruim, certo? Todo mundo sabe que é. Significa que o corpo não está bem. Pode ser que a pessoa tenha alguma doença, alguma bactéria, algum vírus que provoque esse aumento de temperatura. Da mesma forma, se nós fôssemos medir a temperatura de uma pessoa e ela está abaixo de 36, 34, né? Ou seja, essa pessoa também está, ela não está bem. Existe a febre, como nós conhecemos, né? Que é a temperatura acima da temperatura normal, mas também existe a condição da temperatura do corpo estar abaixo da temperatura normal. Então, a gente pode dizer que 35 graus Celsius é uma temperatura baixa para o corpo humano. E 40 graus Celsius é uma temperatura alta para o corpo humano. Certo? Ok? Mas qual que é o nosso padrão, a nossa referência? A temperatura do corpo humano. Certo? Ok? Se nós usamos as mesmas temperaturas, 36,5, 40 graus Celsius, 35 graus Celsius, esses mesmos valores que eu citei para o corpo humano, se nós levarmos esses valores para a temperatura ambiente, um dia que a temperatura seja 36,5, ou 40, ou 35, todos nós vamos dizer que é um dia de verão. É um dia onde está fazendo calor. Estou colocando entre aspas, né? Porque é uma expressão que nós utilizamos, não significa que ela esteja correta, tá? Quem levantou a mão pode falar. Levantei sem querer, professor. Tá bom, Catarina. Então, gente, vamos lá. Para um dia,
o meio ambiente estando a 40, 36,5, 35, significam temperaturas altas, certo? Ok? Agora vamos usar esses 3 valores que eu citei para o corpo, vamos usar para um forno. Vamos dizer que eu queira assar alguma coisa num forno elétrico, certo? Aí eu ligo o forno e a temperatura não passa de 30 e poucos graus, né? Para um forno elétrico, se eu quero assar alguma coisa, 36, 35, 40 graus é frio. Ou seja, nenhum alimento vai ser assado, cozido, né, numa temperatura dessas, ok? Então, as temperaturas, né, elas indicam se algo está acima ou abaixo de um determinado padrão, certo? Então, dependendo da minha análise, algo pode estar quente, algo pode estar frio, dependendo de um ponto de referência, tá? Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos esse choque de 2 coisas que aparentemente uma está quente e outra está fria, né? É só uma representação, tá? Nessa outra imagem, nós temos uma lareira, certo? A lareira nos dá a sensação de algo quente. Por quê? Porque nós sentimos a energia que essa lareira emite ao redor, para o ambiente, no caso, na sala, para quando se está nesse ambiente, né? Nós podemos sentir, nós dizemos o calor da lareira, certo? O que ocorre, então, ao queimar a lenha aqui, que é o meu combustível, essa chama emite um tipo de energia, né, um tipo de radiação que se espalha para as coisas que estão ao redor. Ou seja, a chama tem uma temperatura alta, né? E essa temperatura eu consigo sentir nas coisas que estão ao redor dessa chama e também no ambiente, né, na parte frontal aqui dessa lareira, certo? Tá? Nessa outra imagem, eu tenho uma chama de fogão, né, debaixo de 2 chaleiras. Vamos dizer que essas chaleiras tenham água. Então, a água contida nessas chaleiras está absorvendo a energia da chama que é passada para a chaleira e, consequentemente, a água recebe esta energia, tá? Eu entendo por essa imagem que a chama tem uma alta temperatura e que essa energia que está presente na chama, na queima da chama, é passada para a chaleira, que é passada para a água, e a água acaba aumentando de temperatura, né? Isso é uma coisa muito fácil de visualizar e de presenciar. Ok? Aqui, novamente, uma panela, e por esta imagem eu percebo que o que está aqui dentro da panela, se for água, por exemplo, está quente, porque eu vejo esse vapor da água subindo, né, da panela. Ok? Aqui no outro exemplo, eu tenho uma pizza entrando num forno, tá? E o que ocorre aqui, então, é que essa lenha queimando, ela emite uma energia para as coisas que estão ao redor, ou seja, o forno e, consequentemente, a pizza, tá? Essa pizza vai receber a energia dessa chama e vai assar, ok? Aqui, um sorvete, né? Um sorvete derretendo, algo normal de se presenciar no verão. Ou seja, se eu levar muito tempo para tomar o sorvete vai derreter. Geralmente, né, o sorvete se toma no verão, né? Então, a energia do ambiente acaba passando para o sorvete, que está mais frio, e ele acaba derretendo, tá? Nesta outra imagem, eu tenho potes de sorvete, eu acho que aqui é alguma coisa do tipo, dentro de um refrigerador ou congelador. Tá? Nessa situação, por exemplo, eu tenho algo que é mais quente,
Por exemplo, quando eu coloco, né, esses produtos do ambiente para a geladeira ou do ambiente para o freezer, eu tenho algo aqui que é mais quente dentro de um ambiente que é mais frio. A intenção justamente é conservar esses alimentos numa temperatura mais baixa. Então, eu posso dizer que a temperatura desses alimentos vai se equilibrar com a temperatura deste ambiente, que é mais frio. Certo? Aqui uma menina com um casaco, né, de pele, ou seja, representando, né, que ela está procurando um aquecimento para a temperatura, ou melhor, se manter aquecida, é a expressão correta, se manter aquecida para um ambiente onde a temperatura claramente está mais baixa. E aqui um passarinho nesta última imagem, certo? Percebam que esse passarinho, ele está com as penas, como é que se diz? É outro termo, mas assim, arrepiadas, né? Ouriçadas, acho que é o termo que se fala. Ou seja, as asas, as penas, a gente percebe que elas estão arrepiadas. Por que será que o passarinho fica dessa forma, ou os passarinhos, em dias frios? Bom, todas essas perguntas nós iremos responder a partir de agora, tá? Então, vamos voltar desde a primeira, certo? Bom, nós dizemos que, quando estamos utilizando uma lareira, ou uma churrasqueira, por exemplo, ou uma fogueira, nós temos, na queima do combustível, um ponto de temperatura mais alta comparada ao que está ao redor, certo? A vizinhança, certo? Então, a gente diz que essa energia da lareira, né, ou da queima, da chama, que é resultado da queima da lenha, está sendo transmitida para as coisas que estão ao redor, com uma temperatura menor. Então, vamos lá. Lareira, temperatura maior. As coisas que estão ao redor da lareira, temperatura menor. Ok? Da mesma forma que chama, temperatura maior, o que está ao redor da chama, o fogão, as chaleiras, a água dentro da chaleira, temperatura menor, tá? Mesma coisa aqui. Aqui é um fogão de indução, né? Aquele fogão que não tem chama, é um fogão eletromagnético, certo? E aqui a panela com água fervendo e eu consigo ver o vapor da água subindo. Ou seja, o aquecimento se dá na base da panela, ou seja, a base da panela está bastante quente, temperatura alta, e essa energia do fundo da panela passa para as coisas que estão ao redor, inclusive a água que está dentro da panela. Mesma coisa que a pizza, né? A lenha queimando, a chama dessa combustão tem uma temperatura alta, o forno concentra essa temperatura mais alta nessa região, e aí, no caso, essa energia dessa chama acaba passando para a pizza que está uma temperatura menor, quando ela entra no forno, né, a temperatura ambiente. Essa energia que está sendo transmitida de um ponto para outro, que nós percebemos aqui que entre esses pontos existe uma diferença de temperatura, essa energia que é transmitida, nós chamamos de calor, tá? Então, quando eu olho para esse sorvete derretendo, eu tenho que lembrar que a temperatura desse sorvete é baixa, né? Comparada com a temperatura do ambiente. Então, se esse sorvete estiver a menos 5 graus, por exemplo, quando eu sirvo ele na casquinha, ou menos 10 graus Celsius, quando eu sirvo ele na casquinha, o ambiente vai estar a uma temperatura maior, como a foto representa, tá? Então, vamos dizer que esse dia seja um dia de verão, 30 graus Celsius. Todo o ambiente ao redor a esta bola de sorvete
está com uma temperatura maior. A bola de sorvete está com uma temperatura menor. Então, é natural que exista um fluxo de energia, que eu vou chamar de energia térmica, do ambiente para o sorvete. Essa energia em movimento eu chamo de calor. Calor não é estar quente ou estar frio. Quando nós falamos que um dia de verão faz calor, não é cientificamente, ou melhor, fisicamente correta essa expressão. Um dia de verão, a temperatura é alta, ou está alta, né, para os padrões normais que o meu corpo aceita como confortável. Para o corpo humano, a temperatura confortável do ambiente é cerca de 21 graus, por exemplo, de 20 a 22 graus. É aquela temperatura onde alguém vai estar de manga curta, alguém vai estar de manga comprida, mas ninguém vai estar passando frio e ninguém vai estar suando, certo? É uma temperatura de conforto, tá? Cerca de 21 graus. Então, quando está acima disso, eu posso dizer que o dia está quente. 30 graus é um dia quente. 35 é um dia quente, tá? 10 graus Celsius é um dia frio. 5 graus Celsius é um dia frio. Mas o dia não faz calor, entende? Ok? Tudo bem, ninguém vai mudar a forma de falar, tá bom? Né? Assim, a gente só tem que entender que o conceito de calor na física é outro, não é o mesmo do cotidiano, tá? Então, vamos lá. O ambiente fornece energia para esse sorvete, ele aquece e derrete. Essa energia que o ambiente forneceu, nós chamamos de calor, tá? Nesse caso, ó, o refrigerador é uma máquina. De todos os processos que a gente viu até agora, né? A gente viu lá a lareira, o forno a lenha, a chama do fogão, vimos o sorvete derretendo. São todos processos naturais, ocorrem espontaneamente. Aqui, o refrigerador, ele não é um processo espontâneo, ele é um processo que depende de energia elétrica, por exemplo, né? O refrigerador só funciona com energia elétrica, ou claro, ou com uma outra forma de funcionamento, né, que garanta esse abastecimento, certo? Mas assim, os refrigeradores que nós compramos nas lojas e que temos em casa, os freezers, todos eles funcionam com eletricidade. Sem eletricidade, eles não servem de nada, eles são apenas uma caixa, ok? Então aqui nós temos o seguinte, estes alimentos foram colocados, né, dentro desse refrigerador ou congelador, ou freezer, eu não sei ao certo o que é aqui, mas foram colocados com intuitos de que a temperatura deles fosse diminuída, reduzida, certo? Às vezes a gente compra um pote de requeijão, por exemplo, e diz ali, conservar em temperaturas de até 5 graus, até 10 graus. Ou quando a gente compra algo congelado, diz assim, né, na própria embalagem, manter em temperaturas abaixo de zero, menos 10 graus, por exemplo. Tá? Então, alguns alimentos devem ser refrigerados. O que significa? Eles entram nesse freezer, ou nessa geladeira, ou nesse congelador, com uma temperatura, e a temperatura do ambiente interno da geladeira, do freezer, é menor que a temperatura ambiente, certo? Então, por exemplo, uma geladeira funciona a 5 graus Celsius, por exemplo, tá? Um pouquinho mais, às vezes 10 graus Celsius, mas geralmente 5 graus Celsius, né? Um pouquinho acima de zero, tá? Já um congelador ou um freezer é abaixo de zero, certo? Então, geralmente, quando a gente coloca um alimento dentro da geladeira, é ele que tem maior temperatura, tá? Por exemplo, eu fiz uma lasanha e sobrou metade da lasanha. Onde que eu vou guardar essa lasanha? No refrigerador, na geladeira. O que é o correto? Espera esfriar fora da geladeira para só depois colocar na geladeira, ok?
Ou, por exemplo, cozinhei feijão, vou congelar. Espera esfriar o feijão. E o que é esfriar o feijão? Dentro da panela ele está quente, não é verdade? Mas se eu deixar ele parado em cima da mesa, naturalmente a temperatura dele vai diminuindo até encontrar qual temperatura? A temperatura do ambiente, certo? O feijão quente que sai da panela alcança a temperatura do ambiente, entra em equilíbrio térmico com o ambiente, certo? Então eu digo que o feijão esfriou. Vamos lá, hoje a temperatura é 20 graus, então o feijão sai da panela a 100 graus, sei lá, 80 graus, né? E esfria até a temperatura ambiente, que é 20. E aí sim, eu coloco dentro da geladeira, ou coloco dentro do freezer. Quando ele entrar dentro da geladeira, ele vai estar mais quente, certo? Vamos lá. Coloquei o feijão para congelar. Qual que é a temperatura interna dentro do freezer? Menos 20 graus Celsius. Menos 20, tá? E no caso, o feijão está a 20 graus Celsius. O que vai acontecer? A temperatura do feijão vai diminuir até alcançar a temperatura interna da geladeira ou do freezer, entrando em equilíbrio térmico. Então, nessa imagem, esses alimentos são, naturalmente, quando entram na geladeira, aqueles que estão com a temperatura maior. A Verônica levantou a mão. Aham. Professor, assim, no caso, com, por exemplo, remédio ou uma lata de tinta, por exemplo, que fala manterem um ambiente seco e, tipo, fora do sol, é a mesma situação? Isso. Porque assim, alguns produtos, alguns alimentos, algumas, no caso da tinta é uma forma líquida, né? Ou latas de aerosol, por exemplo, né? Aerosóis, desculpa. Diz ali, né? Manter em local arejado, tá? Manter em local ventilado. Assim, isso depende de diversas coisas, de diversos fatores. Uma, né? Aerosóis, dependendo daquilo que tu usa, tintas, né? Tem composições químicas que podem liberar gases, né? Então, manter no local arejado significa o seguinte, olha, se esse produto liberar, né, alguma química, certo? Da sua própria composição, um local arejado vai fazer isso se dissipar, entende? Imagina tu abrir uma lata de tinta e guardar ela dentro de um armário fechado. Quando tu abrir esse armário, só vai sentir cheiro de tinta, entende? Então, muitas vezes é por isso, tá? O manter em local arejado. Em outras situações, dependendo do produto, tem a ver com a temperatura, sim. Tá? Por exemplo, a própria tinta. Se eu deixar algo que tem solvente, que tem uma química envolvida, no sol, tá? Provavelmente o sol e o aquecimento vai produzir reações ali dentro que podem aumentar a liberação dessa química, entende? Então, sempre se deve levar em consideração o que diz na embalagem, seja de um alimento ou seja de um produto que tem algo na sua constituição, né, há uma química envolvida ali, tá? Por exemplo, uma coisa que pode acontecer, tá? Vamos dizer que eu tenha um certo aerosol, tá? Claro que, assim, gente, vocês não precisam ficar preocupados com isso, né? Mas vamos dizer que um desodorante, um simples desodorante, tá? Ali dentro eu tenho uma certa quantidade de líquido e uma certa quantidade de vapor. O que eu espirro na pele é o vapor, tá? Só que quando tu sacode a lata, tu percebe que tem líquido ali dentro. A mesma coisa uma latinha de tinta, né? Quando tu sacode uma latinha de tinta spray, tu sente que tem líquido. Mas quando tu espirra, aliás, quando tu abre a válvula, o vapor que está ali dentro, ele espirra a tinta junto. Bom, tem uma certa grandeza envolvida nessas situações, né, que tu pode ter gás ali dentro,
que é a pressão. E a pressão pode aumentar conforme a temperatura. Então, não é legal tu deixar uma lata de tinta, por exemplo. Claro, gente, vamos lá. Eu vou mudar a minha expressão. Latas de tinta, desodorantes, não tem problema algum, tá? Porque eles são projetados para que nada ocorra. Mas vamos dizer que eu tenho um cilindro com certo gás, e esse gás reage muito à temperatura, ou seja, ele se expande conforme a temperatura. Quanto mais quente, mais ele se expande. Se eu deixar isso sob o sol, é possível que eu aumente a pressão dentro da lata, dentro do cilindro, e isso possa vazar ou explodir. Entende? Então, certas coisas devem ficar abrigadas do sol, evitando o aquecimento, tá? E em locais arejados para dissipar qualquer eventual química que possa ser liberada no ambiente. Certo, Verônica? Acho que respondi a tua questão, tá? Respondeu, obrigado. Certo, gente? Então, no refrigerador, o alimento é o que está mais quente. E é ele, então, que transfere essa energia para o ambiente interno do refrigerador. Só que o refrigerador é uma máquina. Então, ele está sempre trabalhando para manter a mesma temperatura indicada na região interna, né? Tu fecha a porta da geladeira, tu fecha a porta do freezer e ele vai trabalhar para manter a temperatura definida. Eu tenho um regulador de temperatura na geladeira, no freezer, certo? Dias de verão, dias de inverno, né? No caso, a minha geladeira está na metade. Eu nunca deixo no inverno, eu deixo ali dias normais, tá? Então, vai sempre estar trabalhando para manter aquela temperatura ali. Deve ser 5 graus, por exemplo. Tá? Ou seja, essa energia que está fluindo deste alimento, tá? Quando ele vai diminuindo de temperatura, está fluindo para a geladeira, para o freezer. Essa energia eu chamo de calor. Tá? Aqui, por exemplo, todos nós temos uma temperatura, né? Temperatura normal, 36,5, cerca de 36,5. Alguns vão ter 36,6, outros 36,4. É tudo normal, tá bom? Se essa menina estivesse sem roupa, nessa situação que está demonstrada aqui, ela estaria morrendo de frio. Por quê? Porque como o ambiente está numa temperatura muito menor do que a do corpo dela, ela estaria perdendo energia excessivamente para o ambiente. Quando tu perde a energia do teu corpo para o ambiente, através da pele, através do suor, tá? Tu sente uma sensação de frio, certo? O que essas roupas fazem? Elas evitam essa perda, ou tentam bloquear essa perda, ou tentam diminuir essa perda de energia do teu corpo para o ambiente. Então, essas roupas te dão um conforto térmico, tá? Veja bem, ela está segurando neve com a mão, tá? Mas ela está usando luva. Se ela estivesse sem luvas, provavelmente ela teria uma outra sensação. Ela teria, né, a sensação de frio nas mãos, tá? Ela talvez não estivesse segurando a neve, ok? Então, numa situação como essa, o sentido da transferência de energia, o sentido do calor é do corpo que está mais quente, no caso aqui o corpo da pessoa, para o ambiente que está mais frio. Da mesma forma que ocorre dentro da geladeira e dentro do freezer. Tá? E o passarinho? Olha só, gente. Preste bem atenção nisso. Tá? O cobertor, o edredom, tá? Que nós estamos utilizando agora nessa época do ano, eles esquentam a pessoa? O que vocês acham? Sim ou não? Cobertor esquenta? Edredom esquenta? Sim ou não? No caso, ele daria mais energia ao corpo.
Vamos lá. Não, eu acho que o nosso corpo produz o calor e o cobertor só guarda ele ali embaixo. Vamos lá. Eu tenho... Vou mudar de estação, tá? Eu tô no verão, tá bom? Tô no verão. Comprei no mercado uma carne congelada. Congelada, tá? A minha família é de Camaquã, tá bom? Eu vou levar essa carne para Camaquã. Mas eu não quero, tá, que a carne descongele, certo? Até para conservar a carne e para não sujar o carro, tá? Para não deixar o carro cheio de água, tá bom? Posso pegar esse pedaço de carne congelado que eu comprei no mercado e enrolar em cobertor para levar para Camaquã, para tentar conservar a carne congelada? Não. Olha, eu enrolaria num jornal. Pode ser no jornal, Não é mais fácil colocar ela na caixa térmica? mas eu não tenho caixa térmica. Eu tenho Caixa de cobertor. isopor. Não Tem tenho enrolar também. num monte de sacola? Não. Será que não pode enrolar num Eu sacola? não tenho caixa térmica, eu não tenho isopor. Eu só tenho um cobertor. Posso enrolar nele? Se o corpo produz, no caso, como o corpo humano produz calor, certamente, assim que tu se tapa, o cobertor ele vai manter teu corpo aquecido através do calor que teu próprio corpo produziu. Ou seja, se tu enrolar a carne congelada no cobertor, ela vai se manter congelada através do próprio gelo, digamos assim, que a carne congelada produziu. Ou seja, se daqui até Camaquã, ainda a carne continuaria resfriada. Quase 100% correto. Tu só errou alguns terminhos ali. Vamos lá. Sim, eu poderia levar a carne para Camaquã congelada, enrolada em cobertores, tá? Certo? Por quê? Gente, um cobertor, ele não é um aquecedor. Ele é um isolante térmico, tá? Então, da mesma forma que eu uso um cobertor para me manter aquecido, ó, me manter aquecido. Quem produz a energia, o calor, né? Ou melhor assim, o calor do meu corpo, quem produz sou eu, não é o cobertor. Então, quando eu uso um cobertor, eu tento evitar a perda de energia do meu corpo para o ambiente. Da mesma forma, se a carne estiver congelada, eu não quero que ela descongele, eu não quero que o ambiente forneça energia para a carne, eu posso enrolar num cobertor, certo? Que ela vai demorar a receber a energia do ambiente. Então, provavelmente, se eu for viajar, né, claro, depende de quantas vezes eu vou enrolar essa carne, né, se ficar bem grosso, por exemplo, provavelmente eu vou chegar lá em Camaquã, ela vai estar congelada ainda, tá? Por quê? Porque eu isolei a carne do calor do ambiente. Não está correto eu falar calor do ambiente, então vamos começar a corrigir isso, né? Eu vou isolar a carne da energia que o ambiente pode fornecer, ou seja, das trocas de calor, né, que não irão ocorrer com um cobertor enrolado na carne, tá? Professor, Fala, Micael. tá, eu tenho uma dúvida que às vezes quando eu ia pro campo, meu pai diz que quando tá frio é mais difícil uma cobra te atacar do que tá no calor. Olha, exatamente o porquê eu não sei. Um professor de biologia certamente vai saber. Certamente vai saber. Só que Talvez tenha. A lógica é que no verão aparece cobra e é mais comum delas andarem. No frio, o bicho sente frio, é simples assim. Pode ser. Eu não tenho a resposta porque essa parte da biologia, né, só quem conhece isso pode falar, mas eu acredito que seja isso mesmo, Mariana. Acredito que no verão as cobras elas estão mais presentes assim em diversas situações, diversos relevos, e no inverno estejam mais escondidas, acredito, tá? Mas vamos lá, vou fazer outra pergunta para vocês. O que tem
o que que tem num cobertor e no edredom? Pode falar. O que que tem num cobertor, no edredom, num casaco de lã? Eu estou usando agora uma jaqueta, ó, tá? Estofadinha, tá? O que que tem no cobertor, no edredom, no casaco de lã, na coberta de lã? Hã? O cobertor é lã? No casaco também é lã? Tem lã, mas tem que ter algo mais. O que mais será? Ué, eles não são feitos tudo de fio, praticamente? Muito bem, fio ali, a Carolina colocou fibras. Muito bem, tá? Porque tem, por exemplo, tem lã natural, tem lã sintética, né? No caso, eu não tenho cobertor, eu tenho edredom, tá? Até porque eu sou um pouco alérgico a cobertor, mas dá no mesmo, tá bom? Dentro desse casaco aqui, tem fibras. Só que o que que tem entre as fibras? Imagina que essas fibras estão entrelaçadas, né? E o que que tem entre as fibras? Bem fácil, hein? Essas moléculas que tu disse que é sobre o calor, as moléculas. Pensa bem, Micael, o que que tem entre as fibras? Vamos dizer que tu fosse, ó, Micael, vamos dizer que tu fosse fazer uma mala. E aí tu tem uma jaqueta bem grossa. O que que tu faz para colocar a jaqueta dentro da mala? Bah, eu tô meio perdido. Aquelas roupas de inverno, que são volumosas, né? Tem volume, né? O que que a gente faz para colocar dentro da mala? Dobra, né? Senta em cima para poder fechar. Mas por que a gente senta em cima? Porque ela diminui de tamanho, concorda comigo? Sim. E o que que sai dela para diminuir de tamanho? O ar, muito bem, o ar. Veja bem, sabe por que que uma jaqueta é quentinha, que a gente fala que é quentinha? Tá errado isso, né? A jaqueta não é quentinha, né? Por que que um cobertor é bom, um edredom é bom, uma jaqueta é boa? Quanto mais fibras ela tiver, essa jaqueta ou essa coberta entrelaçadas, mais ar eu vou ter entre as fibras. Certo? Agora, olha para esse passarinho. Por que que o passarinho está com as penas arrepiadas, né? Ouriçadas? Por que que naturalmente ele faz isso? Porque entre as penas, o que que ele tem? O ar. Ou seja, quando o passarinho arrepia as penas, tem ar entre as penas, certo? Ok? E o ar, ele é um isolante térmico, ok? Então, vamos lá. Alguém falou assim, ó, dá para enrolar a carne em jornal. É verdade? Porque o jornal não é que ele seja um aquecedor para quem usa, por exemplo, assim, essas pessoas que moram na rua, que dormem nas calçadas, elas se abrigam muitas vezes com papelão, com jornal, etc. Por quê? Não que o jornal seja um aquecedor. Agora, se eu pegar várias folhas de jornal, camadas de papelão, eu vou ter ar entre essas folhas, né? Entre as fibras do papel, certo? Entre as fibras do papelão, tá? E o papel também é um certo isolante térmico. Então, vai impedir o fluxo de calor, tá? Então, aqui no inverno, né, esse passarinho aqui que está sofrendo com o inverno, ele está com as penas ouriçadas por causa disso, certo? A jaqueta dele é as próprias penas, tá? Essas penas arrepiadas acumulam o ar ao redor dele, e aí ele obtém o melhor conforto térmico dessa maneira. Ele perde menos energia para um ambiente dessa forma, tá? Então, cobertor não esquenta, edredom não esquenta, jaqueta não esquenta, elas apenas ajudam, né, a que tu não perca tanta energia do teu corpo para o ambiente, tá? Ok? Entendido essa parte? Vamos lá. Essa energia que passa de um corpo para outro
isso sim eu chamo de calor. Tá? Então, quando um corpo está cedendo energia térmica, quando um corpo está recebendo energia térmica, energia para o ambiente, energia do ambiente, energia de um corpo para outro, essas trocas de energia que acontecem em função de uma diferença de temperatura, isso nós chamamos de calor. Então, vamos lá. Tá? O que é calor? Agora sim, é tudo isso que nós comentamos, falamos até agora, mas tem essa definição resumida, que não é a única, tá? Mas é a que a gente vai trabalhar por agora, por enquanto, tá bom? Então, calor é a energia térmica em trânsito, em movimento de um corpo para outro, de uma parte para outra, de um mesmo corpo, trânsito provocado por uma diferença de temperaturas. Tá? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui, ó, aqui não é cachaça, tá, gente? Aqui é Coca-Cola, tá bom? Ó, é um copo com cubos de gelo, tá? Recebendo um refrigerante, né? O que que a gente quer nessa situação? Nós queremos que a temperatura do refrigerante diminua. Para isso, o gelo que está na forma sólida vai alcançar o ponto de derretimento e também derreter muitas vezes, né? É claro que muitas vezes eu vou tomar todo o refrigerante, né? Vou tomar todo o refrigerante e ainda vai restar gelo. Mas em algumas situações eu tomo refrigerante e tomo a água que foi formada a partir do gelo, né? Ou seja, nessa situação, nós dizemos que o refrigerante cedeu energia, ou seja, cedeu parte da sua energia térmica, e o gelo recebeu energia do refrigerante. Então, o calor aqui nessa imagem, ele está sendo transmitido, está se propagando, né, está se movimentando do refrigerante para o gelo. Tá? Vamos lá. Uma outra pergunta agora, e vocês podem responder o que quiser. É correto eu falar que um corpo tem calor? O que vocês acham? Será que eu posso dizer assim, ó, o corpo tal, por exemplo, ó, esse refrigerante aqui, ele tem calor. Essas pedras de gelo aqui, esses cubos de gelo, têm calor. Será que eu posso falar isso? Eu acho que seria mais correto falar que ele produz calor, ao invés de que ele tem calor. Não sei se produz, assim, produz é melhor do que ter, tá? Nesse sentido. Mas também acho que não seria legal, tá? Mas vamos lá, eu entendi o que tu quis dizer. O que eu não posso falar é que o refrigerante tem calor. Ele não tem calor. Eu pensei no corpo humano, não num corpo tipo refrigerante. O corpo humano tem calor? Agora eu descobri que não tem, mas eu tô te contando a minha teoria. Sim, entendi. Entendi. Tá? Quando vocês e os namorados e as namoradas, né? Por exemplo, fulano ou ciclano tem calor no corpo, calor. Não tem essa história. Não existe isso, tá? A gente pode falar no dia a dia, tá bom? Todo mundo vai entender o que vocês querem dizer. Porém, corpo humano não tem calor, a chama de um fogão não tem calor, o refrigerante nessa foto não tem calor, os cubos de gelo aqui não tem calor, ok? O calor, ele está sempre em movimento. É a energia que está em movimento. De onde para onde? Do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, quando for um processo espontâneo.
tá? Quando for um processo espontâneo, tá bom? Certo? Então, os corpos não possuem calor, tá? O que vai acontecer? Vocês vão lembrar disso que eu falei agora, porque vai aparecer no próprio questionário que eu vou enviar para vocês, vai aparecer no Enem, vai aparecer no PAV. Quando vocês forem fazer essas provas, tá? De seleção, e o assunto for calorimetria, pode aparecer uma alternativa que diga isso. Ah, o corpo A tem mais calor que o corpo B. Está errado. Pode te riscar na hora, tá? O corpo A não tem mais calor que o corpo B. O corpo A pode ter mais temperatura, pode ter mais energia, pode ter mais energia térmica, ok? Mas calor não. Calor é o nome que nós damos para a energia térmica em trânsito, tá bom? Tem que estar em movimento. Ou seja, só vai conseguir falar de calor quando houver dois corpos envolvidos. Porque um tem que estar cedendo essa energia e outro tem que estar recebendo. Ou dois sistemas físicos, por exemplo. Tá? Por exemplo, o ambiente em que nós vivemos é um sistema físico, porque ele é composto de vários corpos. Então, o ambiente pode ceder calor, ceder energia, certo? Assim como o ambiente pode receber energia, receber calor, tá? Ok? Então, tem que ter dois corpos envolvidos. Mas eu não posso dizer que corpo A ou corpo B tem calor, tá bom? Vamos lá, gente. Como que eu meço calor? Qual é a medida de calor? Bom, a medida... Amanda, pode falar. Amanda? Não? Voltando então, gente. A medida, a unidade de medida para energia, né? E calor é uma transferência de energia, tá bom? A unidade de medida no sistema internacional para energia é o Joule, tá? Representado por um J maiúsculo, tá? E escrito dessa forma, Joule, tá bom? Então, tudo que for energia, energia térmica, energia elétrica, energia mecânica, energia química, todas as formas de energia, tá bom? No sistema internacional, a unidade é o Joule. Porém, quando se fala em calorimetria, em medida de calor, bom, é muito comum nós usarmos a caloria, tá? Que é a mesma unidade das calorias que nós observamos nos alimentos, porém o sentido é totalmente diferente, tá? Certo? O sentido é totalmente diferente, tá bom? O nome é o mesmo, a representação é a mesma, mas o sentido é diferente. Quando eu olho para um bombom e diz lá que ele tem, que ele vale não sei quantas quilocalorias, caloria em outra forma, tá? Na forma de energia química no teu corpo, tá bom? Certo? Aqui, a caloria que eu falo é a caloria de calor, tá? De energia térmica, tá bom? Vamos lá. O que é, então, uma caloria? Quanto vale uma caloria? Nós temos aqui um padrão de medida, tá bom? Vamos lá. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar, aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Ou seja, vamos traduzir. Essa água que está no copo aqui, ó. Aqui desapareceu. Aqui. Tá? Essa água que está no copo, tá? Que ela provavelmente está a 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Se eu quiser fazer com que ela aumente de 20 para 21, de 20 para 21,
cada grama dessa quantidade aqui de água, cada grama terá que receber 1 caloria. Tá? Se eu considerar apenas 1 grama de água, 1 grama dessa água que está a 20 graus Celsius, quanto de energia eu tenho que fornecer para que ela aumente de 20 para 21? 1 caloria. Professor, isso foi descoberto por alguém? Não, isso foi atribuído por nós. Todas as coisas recebem e perdem calor, tá? Os corpos trocam calor. Basta que exista uma diferença de temperatura entre eles, certo? Mas como que eu vou medir isso? Bom, se criou um padrão. Qual é o padrão? A água, tá? Então, essa quantidade foi definida por nós. Todos os outros corpos, né? Ferro, madeira, tijolo, pedra, concreto, plástico, tudo aquilo que está ao meu redor, eu tenho agora uma referência de medida para saber o quanto precisa de energia para aumentar ou diminuir a temperatura, tá? Então, no caso da água, 1 caloria é a quantidade de energia para elevar em 1 grau 1 grama, tá? Quanto vale isso em joules? Vale 4,186 joules. 4,186 joules. Ok? Bom, 1 quilocaloria, esse K representa quilo, tá? 1 quilocaloria são 1000 calorias, certo? Então, muitos processos envolvem mais de 1000 calorias, né? 1000, 2000, 10.000, 100.000. Então, é comum eu usar quilocaloria para encurtar o número que eu estou lendo, né? Ao invés de eu falar 1000 calorias, eu falo 1 quilocaloria. Pessoal, dúvidas, perguntas? Posso seguir? Então, vamos seguir. Já que o calor é a energia térmica que se transfere entre corpos ou entre sistemas de corpos em função de uma variação de temperatura, como que se dá essa transferência? Como que ela ocorre? Bom, então é isso que nós vamos ver agora. Como que ocorrem as transferências de calor, tá? Veja só essa charge aqui, eu tenho a cuia de cristal, né? O cara que pergunta, ó, vai um mate, compadre? Tá? E o lado responde, não, obrigado. É que eu, né, esqueci das minhas luvas de amianto. Veja bem, uma cuia de cristal. Vocês provavelmente nunca viram isso, porque não tem sentido usar uma cuia de cristal. Gabriela, vai ser no final, tá? No final da aula chamada, tá bom? Então, assim, uma cuia de cristal, uma cuia de um material assim não tem sentido. Por quê? O chimarrão é com água quente, certo? Então, aonde eu vou beber o chimarrão? Aonde eu vou fazer o chimarrão? Provavelmente em algum lugar que não esquente tanto, que tenha uma certa resistência à passagem de calor, certo? Então, eu uso a cuia de porongo, que é a mais comum, né? Tem cuias também de madeira, né? Agora, a cuia de cristal não tem sentido, porque realmente eu teria que usar luvas, né? E por que ele fala aqui luvas de amianto? O amianto, ele é um isolante térmico, tá? Então, ele no caso, seria uma luva que protegeria do calor. Então, a luva não iria fazer passar o calor da água quente para a mão, tá? Ok? Vamos lá. Aqui eu tenho 3 situações, ó. Eu tenho uma chama, que é a fonte de energia, né? Pode ser de uma lareira, de uma fogueira. E aqui eu tenho 3 situações, ó. As mãos em cima da chama, uma barra, provavelmente de metal,
onde uma mão segura essa barra com a luva, tá? E aqui, mãos na frente da fonte, da chama, né? E aqui tem o nome de cada uma dessas transferências, ó. Eu tenho a condução, certo? Que está ocorrendo no metal. Eu tenho a radiação, tá? Que está representada aqui, certo? Através de ondas. E tenho a convecção, que está sendo representada aqui, a tentativa de representação, é através do ar que sobe dessa chama, tá? Nós vamos ver cada uma delas. Pessoal, alguém quer perguntar? Alguém quer falar alguma coisa? Passando adiante, tá? Como que se dá a transferência de calor por condução? Bom, todos os corpos sólidos, tá, são constituídos, assim como os corpos líquidos e gasosos, por partículas, por moléculas, por átomos, ok? A diferença é que nos corpos sólidos, essas partículas, elas não podem se mover livremente, né? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma barra de ferro. Os átomos dessa ponta, as moléculas dessa ponta, não podem se mover livremente. Podem, no máximo, vibrar. Ok? Ou seja, se agitar. Tá? Mãe. Ok? O que acontece, então? Essa agitação que começa a ocorrer aqui nesse ponto que está em contato com a chama, faz com que as outras também se agitem. Essa agitação vai passando de ponto a ponto, tá? Lembra, nos corpos sólidos, as partículas estão unidas, fortemente unidas, certo? Tanto é que isso dá forma ao corpo sólido. Então, como vocês podem ver nessa representação, nós temos uma região em contato com a chama, onde essa vibração é maior, e essa vibração vai passando ponto a ponto para quem está ao redor, tá? Certo? Ok? Então, a transferência de calor por condução se dá em corpos sólidos, com a energia térmica passando de ponto a ponto. Ok? Nesse caso aqui, pensa numa colher que está dentro de uma panela quando tu está mexendo algo na panela. Geralmente o cabo é de madeira, né? Ou o cabo de plástico, porque a energia da parte da colher que está dentro da sopa, do carreteiro, do alimento que tu estás mexendo, essa energia pode chegar até a tua mão, ponto a ponto, por condução, tá? Bom, quem são os bons condutores? Isso está no material que eu postei lá para vocês, tá? Bons condutores são os metais em geral, certo? Por isso que nós temos ferro, alumínio, prata, ouro, cobre, tudo isso são bons condutores de metal, de calor, tá? Quem não é bom condutor é chamado de isolante, mas, né, não significa que eles não esquentem, tá? Eles também esquentam, mas a forma é diferente, certo? A forma é diferente, ok? Mas vamos lá, bons isolantes. Isolantes são aqueles materiais com dificuldade de passagem de calor. Veja bem, isolantes são os materiais com dificuldade de passagem de calor. Madeira, isopor, lã, o ar, papel, papelão, plástico. Então tem uma série de materiais que são considerados isolantes, ou seja, que têm dificuldade de passagem de calor por eles, né? Tá? Condução somente nos sólidos. Os líquidos aquecem? O ar aquece? Sim, os líquidos aquecem por convecção, tá? O ar se aquece por convecção, tá bom? Então vamos imaginar aqui, ó,
que nós tenhamos um certo líquido dentro desse recipiente, tá? E que embaixo desse líquido nós temos aqui uma fonte de energia, uma fonte de calor, certo? Bom, o que vai acontecer? Essa região aqui, ó, no fundo do recipiente, que está mais próxima da chama, começa a receber essa energia, começa a receber o calor, tá? O que acontece, então? Essa região aqui embaixo se aquece antes dessa região aqui de cima, que está mais distante da chama. Por isso está mais fria. Então, a parte de cima está mais fria e a parte de baixo está mais quente. Vamos lá. Um outro conceito que a gente precisa falar agora. Dentro de um líquido, ou dentro de algo gasoso, como o ar, por exemplo, tá? Tudo aquilo que se aquece, toda aquela porção que se aquece, torna-se menos densa. Tá? Por exemplo, aqui, né, neste líquido que está sendo aquecido, essa parte aqui de baixo, que está mais quente, torna-se menos denso. Ok? Dentro de um mesmo líquido, ou dentro de uma mesma massa gasosa, tudo aquilo que é menos denso sobe, porque quem é mais denso desce. Aqui tem um problema de densidade. O que é menos denso sobe, o que é mais denso desce. Ok? Tranquilo? Então, o que vocês estão enxergando aqui? Ó? Vocês estão enxergando uma corrente de convecção. À medida que eu vou aquecendo esse líquido, o líquido mais quente, menos denso, sobe. E o líquido mais frio, mais denso, desce. E é aquecido, e aí continua formando esse ciclo. Isso é possível de se ver, por exemplo, quando a água está fervendo, tá? Ou, às vezes, quando a gente está fazendo macarrão, a gente percebe um macarrão circulando na panela. Alguém já viu isso? Alguém já viu um macarrão circulando na panela? Muito bem. Ele circula porque existe essa corrente de convecção. Tá? Vamos lá. Passando adiante. Numa geladeira comum, convencional, tá? Não aquelas inverter. Ou melhor, não é inverter, é inverse. Né, que tem alguns modelos diferentes. Aqui uma geladeira comum, de uma porta só. Onde tu vai encontrar o congelador, que é a região mais fria? Na parte de cima. Por que na parte de cima? Porque quando tu fecha a porta, fica uma certa quantidade de ar aqui dentro. Certo? O ar fica dentro da geladeira. Quando fechou a porta, tem uma certa quantidade de ar ali dentro. Esse ar, em contato com o congelador, ele vai ficar mais frio. E como ele vai ficar mais frio, tá? A temperatura dele vai diminuir, a densidade vai aumentar. Então, como ele vai ficar mais frio, vai ficar mais denso, ele desce. Quem é que sobe? A porção de ar que está mais quente que ele. Que por estar mais quente que ele, é menos denso. Quem é menos denso sobe, quem é mais denso desce, certo? Forma uma corrente de convecção. Tá? Ok? Entendido? Então, o correto é o congelador ser aqui em cima. Se o congelador fosse aqui embaixo, eu teria metade da geladeira muito fria, certo? Que o ar frio ia se concentrar aqui embaixo, e aqui em cima o ar mais quente. Não ia ter essa troca, não ia ter esse movimento, essa circulação, tá? Da mesma forma, eu faço com os ar-condicionados. Esses ar-condicionados split, né, que é o que todo mundo está hoje comprando e instalando, né, tirando aquele quadradinho de janela que tinha que quebrar a parede, formar um retângulo, certo? Esses ar-condicionados split, eles precisam ser instalados na parte mais alta da parede. Por quê? Porque eles injetam o ar frio por cima daquele ambiente, né? Por cima,
O ar frio, então, entra, ok? Por cima, desce, o ar quente sobe, é refrigerado, desce, e assim forma-se uma corrente de convecção. Pode ver que no aparelho split, ele puxa o ar por cima e solta por baixo. Então, o ar frio desce, o ar quente sobe, é sugado e forma um ciclo, né? Forma uma corrente de convecção, tá? Aqui nessa figura, eu tenho um aquecedor instalado. E onde está esse aquecedor? Perto do piso. Por quê? O aquecedor, ele deve ser de piso, porque ele aquece esse ar mais próximo dele, que é um ar mais baixo em relação ao ambiente. Esse ar aquecido torna-se menos denso, sobe, o ar frio desce, é aquecido, sobe e forma uma corrente de convecção, tá? Tu vê claramente isso num ônibus leito, por exemplo, esse ônibus interestadual, por exemplo, esses ônibus que fazem longas viagens, que quando tu senta na poltrona, a poltrona da janela, tu vai ver que no lado do teu pé vai ter um trilho de metal, que é aquecedor, tá? Ali passa água quente, tá? E em cima, no teto do ônibus, tu vai ver o ar-condicionado. Então, o ar-condicionado é instalado em cima e o aquecedor é instalado embaixo, tá? Tranquilo aqui, gente? Convecção ocorre em meios fluidos, líquidos e gases, tá? Condução nos sólidos, convecção nos fluidos, líquidos e gases. Bom, uma coisa que ocorre sendo bem fácil de ser percebida é em regiões litorâneas a ocorrência das brisas. Por exemplo, ó, o horário que tu vai na praia e a gente fala que a água não se mexe, geralmente é bem no início do dia, 6 da manhã, 5:30 da manhã, ou no entardecer, né, no final de tarde, tá? Não são os horários bons para surfista, tá bom? Certo? Que as ondas vão se formando ao longo do dia. O que ocorre aqui, ó? Durante o dia, o sol irradia, né, energia, calor, tanto para o mar como para o continente. Terra, areia, concreto, construções, asfalto. Então, tudo que está sobre o continente recebe energia e a água também recebe energia. Qual que é a diferença? O continente, ele aquece bem antes da água. A água demora mais, a água precisa de muita energia para aquecer, tá? Então, aqui a areia, a terra, o asfalto, as árvores, as casas, as construções, tudo aqui aquece antes. Então, o ar que está sobre o continente, ele também se aquece. E por ele estar aquecido mais do que o ar que está sobre a água, sobre o mar, esse ar quente sobe, e quem toma o lugar dele é o ar que vem do mar, tá? Então, durante o dia, a brisa marítima, né, ela ocorre porque o ar quente sobe e no lugar dele vem o ar que está sobre o mar, tá? O ar quente sobre o continente é mais quente, sobe, o ar que está sobre o mar é mais frio, tá? Por isso que ele toma o lugar, certo? Então, durante o dia, o sentido da brisa é do mar para a terra, tá? Fazendo esse movimento. À noite, o processo se inverte. Por quê? Porque assim como a areia, a terra, o asfalto, as construções, as árvores, tudo isso aqueceu mais rápido durante o dia, durante a noite também se resfria de forma mais rápida. Assim como aqueceu mais rapidamente, se resfria mais rapidamente. E a água, como demorou mais para aquecer, demora mais também para resfriar. Então, ao final do dia, eu vou perceber que a brisa muda de sentido. Iniciou a noite, por exemplo, a brisa muda de sentido. Por quê?
Porque o ar mais quente agora está sobre o mar. E ele sobe. E o ar mais frio está sobre a terra, sobre o continente. Então, ele toma o lugar do ar mais quente, né? Há essa inversão, né, na brisa, tá? Então, durante o dia, do mar para o continente, durante a noite, do continente para o mar. Isso é bem perceptível a qualquer um que passe um dia inteiro na praia. Tá bom? Entendido essa parte? Aliás, né, essa é uma das razões para que regiões litorâneas tenham menores variações de temperatura comparadas às regiões que ficam muito para dentro do continente. Então, por exemplo, existem regiões afastadas, né, do mar, que durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Porque não há esse controle de temperatura que a água consegue fazer, né? Por isso, então, que regiões litorâneas são mais agradáveis para se viver. Nós estamos numa região litorânea, tá? Estamos próximo do mar. Certo, gente? Passando adiante, a última forma, então, de transferência de calor que nós vamos ver é a irradiação ou somente radiação. Tanto faz, vocês vão ouvir das duas formas, radiação ou irradiação, tá? Bom, todos os corpos emitem radiação térmica ou irradiam energia térmica. Todos nós. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vocês já devem ter visto aquelas imagens térmicas em que aparece um corpo e ele é todo colorido, uma região mais amarela, uma região mais vermelha, outra região mais azul, certo? É uma câmera térmica, uma câmera de infravermelho, ou seja, é uma câmera que capta ondas de calor, certo? E transforma isso numa imagem, indicando quais são as regiões mais quentes ou mais frias, tá? Então, todos nós irradiamos energia térmica, todos os corpos, eles conseguem irradiar energia térmica, irradiar calor. Só que uns conseguem fazer mais, né? Conseguem irradiar mais, e outros menos, tá? Certo? Quem irradia mais calor? Quem está mais quente. Então, se eu for usar uma câmera térmica para filmar algo que está muito quente, eu vou perceber aquela imagem assim com grande intensidade, né? E em algum momento vocês podem perceber esse tipo de imagem. Uma vez até a Fórmula 1 usava essa câmera térmica e mostrava na imagem os pneus sempre mais quentes, sempre com mais intensidade de luz. Porque, claro, né, na Fórmula 1, os pneus estão em contato com o asfalto, isso faz com que eles superaqueçam, tá? Enfim, o que vocês estão vendo aqui nesta imagem? Vocês enxergam o Sol e a Terra. O que existe entre o Sol e a Terra? Existe o espaço, e o espaço é considerado um lugar vazio, ou seja, não tem água, não tem ar, não tem terra, ou seja, não tem um meio material envolvendo o Sol e a Terra. É um espaço vazio. Então, com certeza, o calor do Sol não pode chegar até nós por condução, porque a condução só ocorre nos sólidos, e não pode chegar até nós por convecção, porque ela só ocorre em meios fluidos. A única forma da energia do Sol chegar até nós é por ondas eletromagnéticas, por ondas de radiação, tá? Então, a única forma de transferência de energia, de calor, tá? No vácuo, que é a ausência de matéria, nós consideramos aqui o espaço como um vácuo, certo? Né, um lugar vazio. A única forma de transferência de energia é por ondas eletromagnéticas, é por radiação ou irradiação, ok? Então, a irradiação é a única forma de transferência de calor
que pode ocorrer sem a presença de um meio material, na ausência de meios materiais, ou seja, no vácuo, tá bom? Não quer dizer que ela não ocorra no nosso dia a dia, ao nosso redor. Por exemplo, quando um ferro de passar roupa está bem quente, eu só aproximo a mão do ferro e eu já percebo que ele está quente. Eu não preciso colocar a mão nele para saber que está quente. Quando eu estou na frente de uma lareira, eu sinto essa radiação da chama chegando até mim. Quando eu estou na frente de uma churrasqueira, é a mesma coisa, tá? Então, corpos muito quentes emitem muita radiação térmica. E eu consigo perceber essa radiação, consigo sentir essa radiação, tá? Certo, gente? Posso continuar? Então, aqui, ó, um breve resumo do nosso esquema. Ó. Aqui eu tenho uma panela, certo? Com uma certa quantidade de, sei lá, água aqui dentro. A condução ocorre aqui, ó, no metal. Aqui tem a chama em contato com o metal, as partículas aqui dentro se agitando, vibrando, conduzindo o calor para toda a panela. Quando esse calor chega na água, a água esquenta por inteiro por convecção. Toda ela vai ficar quente, mas vai ficar de que forma? Vai ficar quente por convecção. Ok? Bom, aqui eu tenho um forno, ó, um forno elétrico, tá bom? Então aqui eu tenho a resistência elétrica bem quente, emitindo muita radiação. Ao mesmo tempo, as paredes do forno se aquecem, certo? E o ar circula dentro do forno, por isso que dentro do forno é sempre uma grade, quando eu coloco aqui os alimentos, ok? É sempre uma grade, tá? Porque o ar quente circula e circula por convecção, tá? Aqui tem um breve resumo, tá? Não vou ler para vocês, que depois eu vou postar esses slides, vocês podem ler, tá bom? Mas, para a gente terminar os slides e entrar no material que eu quero falar dele ainda hoje, tá? O que é uma garrafa térmica? A garrafa térmica serve tanto para coisas quentes, como água quente, café quente, como para coisas frias. Eu quero colocar, por exemplo, um chá gelado, um suco, também serve, tá? A garrafa térmica mais comum que nós lembramos e conhecemos é a garrafa de ampola, certo? É a garrafa que todo mundo aqui já quebrou, eu acredito, tá? Eu já quebrei. Por exemplo, térmicas, já quebrei essa ampola, tá? Ela é toda espelhada assim dessa forma, certo? Então temos aqui a térmica, o corpo dela de plástico, de metal, e aqui a ampola, ok? Como que é constituída, então, essa garrafa? Bom, tem a parte de plástico, tem a ampola. Como que a ampola é constituída? A ampola da garrafa térmica, desse modelo que nós estamos vendo, ela é feita de paredes duplas de vidro, paredes espelhadas. Paredes duplas e espelhadas. Tá? Por quê? Lembre-se, as formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação, tá? Vamos lá. Por que tem tampa na garrafa térmica? Porque se eu deixar a garrafa térmica aberta, esse ar que está sobre o líquido, ele se mistura com o ar que está fora, se mistura por convecção. E isso vai vai produzir uma troca de calor do líquido com o ambiente, tá? Então, utiliza-se a tampa para dificultar a convecção, certo? Tudo bem, isso é muito óbvio, né? Tem que ter uma tampa na garrafa térmica. Por quê? Porque se evita dessa forma a convecção do ar que está sobre o líquido. Por que entre essa parede dupla de vidro, entre essa parede dupla de vidro existe uma tentativa de se fazer vácuo, ou seja, que é a ausência de material. No caso, se tira o ar entre essas duas paredes. Por que se faz isso? Para evitar a condução, certo? Então, tu tem duas paredes ao invés de uma, tu tem duas paredes, tá?
e elas são separadas e ainda se tira o ar de dentro dessas paredes. Por exemplo, nessa imagem que vocês observam aqui, ó, toda ampola tem um rabinho assim, ó, uma parte de vidro colada assim, pregada, tá? É por aqui que se tira o ar, tá? Porque essa ampola ela é moldada, e aí por aqui se tira, ou tenta se tirar todo o ar dessas duas paredes, deixando uma região vazia, certo? A tentativa, então, é evitar a propagação de calor por condução. E, por último, por que as paredes são espelhadas? Para refletir a radiação, certo? A gente não usa papel alumínio para assar melhor um pedaço de carne, um alimento. Então, o papel alumínio tem a função de refletir a radiação, tá? Aqui também, as paredes de vidro são espelhadas por dentro e por fora para refletir a radiação, ok? Então, a tampa é para dificultar a convecção, o vácuo é para dificultar a condução e as paredes espelhadas para dificultar a irradiação, tá? Pessoal, desses slides era isso, tá? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Depois eu vou postar para vocês esses slides, tá? Não tenham segurança em relação a isso, tá? Eu vou postar para vocês. Agora eu vou, então, abrir o outro documento, tá bom? Que é o que está lá já disponível para vocês. Ó, vou compartilhar a tela. Bom, acredito que vocês estejam enxergando, né, o resumo sobre calorimetria. Então, nós temos aqui, ó, toda a parte teórica está comentada aqui. Introdução do que é calor, tá? Unidade de calor, transmissão de calor. Toda essa primeira página nós já conversamos. Toda essa primeira página, tá? É claro que vocês precisam ler, certo? Abrir esse material e ler para que vocês consigam fixar esse assunto, tá bom? E aí, a partir da segunda página, nós temos aqueles tópicos que irão envolver algum cálculo, certo? Sobre calor, sobre a medida de calor. Então, vamos lá. Vamos por partes. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Tá? Então, vamos lá. O que o calor pode produzir no corpo? Ou, melhor, o que o calor pode produzir naquele corpo que está recebendo ou perdendo energia? Né? Um corpo está recebendo ou perdendo calor, certo? Eu tenho lá uma quantidade de água que está esfriando, ou uma quantidade de água que está esquentando. Ou uma pedra de gelo a 0 graus Celsius, por exemplo, que foi tirada do congelador e deixada sobre a mesa. Tá? O que essa troca de calor pode produzir no corpo? Tá bom? Seguinte. Ok. Seguinte. Existem duas classificações para o calor. Tá? Nós podemos chamar o calor de sensível ou de latente. Calor sensível ou calor latente. Vamos lá, bem simples. O que é algo sensível? É algo que eu posso sentir, vamos dizer assim, né? Posso sentir, é sensível, ok? Então, quando um corpo aquece ou quando um corpo resfria, isso é sensível, tá? Eu estou enxergando, eu estou medindo o aquecimento do corpo. Eu estou medindo o resfriamento do corpo, tá? Então, o calor sensível, necessariamente, ele envolve uma variação de temperatura, tá? Uma variação de temperatura, ok? Então, quando tem variação de temperatura, calor sensível, tá bom? Variação de temperatura, calor sensível. Aqueceu ou resfriou, é calor sensível. Agora,
o gelo derrete, né? Ao nível do mar, a 0 graus Celsius. A água ferve, entra em ebulição ao nível do mar a 100 graus Celsius. Tá? Quando o gelo começa a derreter a 0 graus Celsius, ele termina de derreter a 0 graus Celsius. Quando a água começa a ferver a 100 graus Celsius, ela termina de se vaporizar a 100 graus Celsius. Tá? Então, não há uma variação de temperatura, certo? Quando há essa mudança de estado físico, mudando do sólido para o líquido, mudando do líquido para o gasoso, certo? Então, nessa condição, o calor que o corpo recebe ou perde é chamado de latente, tá? Então, toda vez que um corpo derreter, congelar, melhor, vamos falar correto, né? Que um corpo derreter ou se solidificar, toda vez que o corpo entrar em fusão ou entrar em solidificação, o calor envolvido nesse processo é chamado de latente. Toda vez que um corpo for vaporizado ou que ele se condensar, o calor envolvido nesse processo é chamado de latente. Ok? Tranquilo? É só uma classificação para calor. Tá? E aí, vamos começar pelo calor sensível. Tá? E aí nós temos algumas formas de trabalhar com esse tipo de calor, que é quando envolve variação de temperatura. Certo, gente? Olha só. Capacidade térmica. O que é uma capacidade térmica? Todos os corpos possuem capacidade térmica. O que isso significa? Veja bem, eu tenho aqui, ó, 1 litro de leite e 2 litros de leite. 1 litro de leite a 10 graus Celsius, 2 litros de leite a 10 graus Celsius. Para aquecer essa quantidade de 1 litro até 11 graus Celsius e essa outra quantidade de 2 litros até 11 graus Celsius, quem tem que receber mais calor? A quantidade 1 ou a quantidade 2? A quantidade de 1 litro ou a quantidade de 2 litros? Exatamente. Né? Eu tenho mais leite para aquecer, 2 litros, eu vou precisar de mais energia. Bom, então a capacidade térmica desse exemplo, né, da quantidade 2 litros, é maior que a capacidade térmica da quantidade 1 litro. Exemplo simples. Quero cozinhar miojo, que é uma quantidade pequenininha de macarrão. Eu posso fazer numa panelinha, com pouca água. Quero cozinhar macarrão para 5 pessoas. Vou pegar um pacote de 500 gramas e quero cozinhar todo o pacote, por exemplo. Bom, eu vou precisar de uma panela maior, com mais água. Quem vai aquecer mais rápido, utilizando a mesma chama nas duas situações? Quantidade menor, porque a capacidade térmica é menor. Certo? Vamos para os símbolos e para as fórmulas, tá? O que está representado aqui, ó? Rapidão, pessoal. Q1 e Q2. Quantidade de calor 1, quantidade de calor 2. Certo? O Q significa quantidade de calor. Isso está no material, tá? Vocês podem baixar, que está tudo aqui. Certo? Então, vamos lá. Como que eu determino a capacidade térmica de um corpo? A capacidade térmica de um corpo eu determino da seguinte forma. C maiúsculo, capacidade térmica, é a razão, é a divisão da quantidade de calor que esse corpo recebeu ou perdeu, tá? Porque ele pode ter recebido calorias, ele pode ter perdido calorias, e da variação de temperatura que ele obteve.
Ó, delta é variação, θ é temperatura, tá? Variação de temperatura. Que pode ser positiva se ele recebeu calor e pode ser negativa se ele perdeu calor. Qual que é a unidade de medida para calor? Caloria. Qual que é a unidade de medida que nós vamos trabalhar para temperatura? Graus Celsius. Então, qual que é a unidade de medida para capacidade térmica? Calorias por graus Celsius. Tá? Ok? Então, vamos lá. Exemplo. Ó, vamos ler atentamente o exemplo, tá? Tá resolvido. Uma esfera de ferro está inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius, certo? Ao receber uma quantidade de calor de 600 calorias, sua temperatura passa para 34 graus Celsius. Vamos calcular a capacidade térmica da esfera, tá? E qual será a variação? Qual será a variação de temperatura quando esta esfera, né, receber uma quantidade de calor de 4.800 calorias? Então vamos por partes, tá? A esfera é de ferro, inicialmente ela está a 30 graus Celsius, ela recebeu 600 calorias e a temperatura aumentou para 34. Certo? Quero saber qual é a capacidade térmica. Vamos lá. Solução. Sendo 30 graus Celsius a temperatura inicial, θ0, e 34 graus Celsius a temperatura final, θ, a variação de temperatura será dada por delta θ é igual a θ menos θ0, ou seja, variação de temperatura é igual a temperatura menos temperatura inicial. Certo? Variação de temperatura é igual a 34 menos 30. É igual a 4 graus Celsius. Tá? Professor, poderia ter feito de cabeça? Poderia, claro. Ó. Diz que passou de 30 para 34, aumentou 4 graus Celsius. Vamos calcular a capacidade. Determinando a capacidade térmica do corpo. C, maiúsculo, capacidade térmica, é igual a quantidade de calor trocado sobre variação de temperatura. Certo? C, a capacidade térmica, é igual. O corpo recebeu 600 calorias e a temperatura aumentou 4 graus Celsius. 600 dividido por 4, 150. 150 é o quê? Caloria por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica. Tranquilo, né, gente? Barbadinha. Mas tem uma segunda pergunta aqui, que é: qual será a variação de temperatura se a esfera receber 4.800 calorias? Perfeito. A capacidade térmica é uma característica do corpo. Do corpo. E aqui, para esse corpo, eu conheço qual é a capacidade dele. É 150. 150 calorias por grama grau Celsius. Tá? Essa é a capacidade dele. Então, essa capacidade eu preciso para resolver a segunda parte do exercício, que diz assim, né? Determinar a variação de temperatura quando este corpo receber 4.800 calorias. Então, vamos lá. A fórmula é a mesma. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quanto que eu encontrei para a capacidade térmica? 150. Qual é agora o calor envolvido? É 4.800 calorias.
Quem que eu quero encontrar? A variação de temperatura. Logo, a variação de temperatura que está aqui, ela não pode ficar aqui embaixo, porque ela é o X da questão. É ela que eu quero descobrir, ela é a minha incógnita. Então, a variação de temperatura passa para o outro lado aqui, multiplicando o 150. Consequentemente, o 150 não deve ficar aqui, porque eu quero isolar o ΔT, eu quero isolar a minha incógnita. Então, aquilo que vai ficar multiplicando vai passar dividindo. Trocando em miúdos, né? O Δθ e o 150, eles vão trocar de lugar aqui. Um sobe, multiplicando, e o outro desce, dividindo. 4.800 dividido por 150, bom, a variação de temperatura, quando este corpo receber 4.800 calorias, será de 32 graus Celsius. Dúvidas? Perguntas? Pessoal, como é que foi o exercício? Foi tranquilo? Mais ou menos? Tranquilo? Beleza. Então, continuando, tá? Última parte da nossa aula. Vou parar aqui em calor específico, tá bom? E aí, na quinta-feira, nós vamos continuar a partir daqui, da fórmula geral da calorimetria. Tá? Então, última parte da nossa aula, então. Tá? O que é a capacidade térmica? É uma quantidade de calor, como diz aqui, ó. Tá? Mede a quantidade de calor que produz no corpo uma variação de temperatura de 1 grau. Tá? E o que eu tenho aqui embaixo? Aqui eu tenho o calor específico. Aqui eu não vou falar essencialmente do corpo, eu vou falar da substância que forma esse corpo, certo? Porque um corpo ele pode ser formado de várias substâncias. Eu posso ter na constituição madeira, ferro, água, pode ter muita coisa. Sim, Verônica, essa semana a avaliação, essa semana a avaliação é sobre calorimetria, tá? Amanhã ela já vai estar disponível, tá bom? Então vamos lá. O que é o calor específico? Como o próprio nome diz, ele é específico de quem? Da substância. Porque as substâncias são diferentes. A forma como a água reage à energia térmica, que o ferro reage, que o cobre reage, que a madeira reage, são diferentes. Tá? Então, como são materiais diferentes, possuem calores específicos diferentes. Tá? Como que eu faço para determinar o calor específico? Bom, eu posso fazer da seguinte forma. Calor específico, que é o C minúsculo, é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Tá? Então eu posso encontrar o calor específico do corpo, que pode ser uma reunião, assim, uma mistura de substâncias, assim como eu posso encontrar o calor específico da substância, certo? Então, no caso, nós conhecemos os calores específicos das substâncias, tá? Ó, C minúsculo é igual a C maiúsculo, capacidade térmica, dividido pela massa do corpo. M é a massa do corpo, tá? Bom, como a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, eu posso associar isso, né, incorporar a fórmula e vai ficar dessa forma, ó, tá? C, que é a capacidade térmica, aliás, desculpa, que é o calor específico, C minúsculo, é igual à quantidade de calor que o corpo recebeu ou perdeu, que trocou, né? Dividido pelo produto da massa do corpo pela variação de temperatura. E isso aqui que vocês estão enxergando é a unidade de medida do calor específico. Caloria dividido, aquela barra ali é a divisão, por gramas
vezes graus Celsius. Tá? E, professor, fiquei confuso agora. É muito símbolo, é muita coisa para lembrar. Calma, gente. Calma que para tudo tem uma solução. Os calores específicos, eles não mudam para as substâncias. Ou seja, quando eu falo de água, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Gelo é água? É, mas é na forma sólida. E aí o calor específico muda. O calor específico do gelo é, em média, 0,55 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, se eu quiser aquecer ou resfriar 1 grama de gelo para obter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, esse 1 grama tem que ganhar ou perder 0,55 calorias. Vapor da água também é água, só que é na forma gasosa. E também muda o calor específico. Tá? Então vamos lá. Vapor da água. Vamos dizer que eu tenha vapor da água a 120 graus Celsius. Se eu quero aquecer o vapor da água de 120 para 121 graus Celsius, cada grama de vapor, né, para aumentar essa temperatura em 1 grau, tem que receber 0,48 calorias. E o que ocorre com o álcool? O álcool tem que trocar 0,59, né, calorias por grama para obter uma variação de temperatura de 1 grau. Tá? E vejam que o resto vai só diminuindo. Ó. A água é maior, 1. É o maior que todo mundo aqui. A água demora muito para aquecer, assim como demora muito para resfriar, comparado com os outros materiais, tá? Comparado com os outros materiais. Então, nós temos aqui, ó, alumínio, 0,221. Vidro, 0,11. Na verdade, 0,12 aqui praticamente. Ferro, 0,12. Cobre, 0,092. Mercúrio, 0,033. Chumbo, 0,031. Né? Por que muitos termômetros são feitos ou eram feitos de mercúrio? Vamos lá. Mercúrio é uma substância que, naturalmente, nas temperaturas ambientes que nós vivemos, ele está na forma líquida. Então, ele é um metal líquido. Tá? E metal pode, aliás, metal não, fluidos, né, líquidos podem escoar, certo? Então, dentro de um termômetro, eu enxergo a coluna de mercúrio subindo ou descendo. Outra coisa que é importante, o mercúrio precisa de pouquíssima energia para aquecer ou para resfriar. Ou seja, quando o mercúrio recebe um pouco de calor, né, eu já consigo perceber essa mudança na temperatura. E quando o mercúrio é resfriado, né, eu percebo que a perda de energia também é refletida de forma muito fácil na temperatura. Ó. O mercúrio precisa de apenas 0,033 calorias por grama para variar a temperatura em 1 grau, para mais ou para menos. Tá? Para a gente terminar a aula, então, que eu sei que vocês já estão cansados, eu também. Tá? Último exemplo de hoje, tá bom? Semana que vem, quinta-feira a gente entra aqui na fórmula geral da calorimetria. Então vamos lá, último exemplo. Um corpo de massa 30 gramas deve receber 2.100 calorias para que sua temperatura se eleve de 20 graus Celsius para 90 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Muito bem. Qual é a massa do corpo? Vamos precisar 30 gramas. Quanto de energia ele vai receber? 2.100 calorias. O que vai acontecer à temperatura? Vai aumentar de 20 graus Celsius para
90 graus Celsius. O que eu preciso encontrar? Preciso... O que eu preciso determinar? A capacidade térmica, tá? E o calor específico da substância que o constitui, tá bom? Pessoal, aqui, ó, segundo a Mariana, tá? Acredito sim, no amor de Deus, vamos lá. Vocês podem digitar a turma, né? O número da turma que serve de chamada para nós, tá? Digitem o número da turma que serve de chamada, tá bom? É que tu não tá vendo a cara da minha mãe olhando pra mim, porque a gente precisa sair desde as 13h30 e eu tô aqui ainda. Tá bom. A aula fica gravada, né, Mariana? Tá? Então, beleza. Responda a chamada, tá? Quem não precisa sair imediatamente, só segura um pouquinho para a gente terminar a aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. Determinar a capacidade térmica e o calor específico, certo? Bom, solução. Primeiramente, qual é a variação de temperatura? Ora, se a temperatura era 20 e aumentou para 90, tu vai calcular fazendo 90 menos 20. A variação será de 70 graus Celsius. Ok? Então, a variação de temperatura, né? Variação de temperatura, 70 graus Celsius. Como que eu determino a capacidade térmica do corpo? A capacidade térmica do corpo é determinada por essa expressão que acabamos de ver. Quantidade de calor recebida ou perdida, dividido pela variação de temperatura. Então, vamos lá. Quanto de calor o corpo recebeu? 2.100 calorias. Qual foi a variação de temperatura obtida? 70 graus Celsius. 2.100 dividido por 70, isso dá 30. Então, a capacidade térmica do corpo é 30 calorias por grau Celsius. Tá? 30 calorias por grau Celsius. Certo? Tranquilo até aí? Bom, e para determinar o calor específico dessa substância? Vamos lá, tá? Se esse resultado que eu calculei está certo, eu posso fazer por essa fórmula que é muito simples, ó. Como que eu determino o calor específico do corpo? Eu vou dividir a capacidade térmica que eu acabei de encontrar pela massa. Quanto é que eu tenho aqui na capacidade térmica que eu acabei de encontrar? 30 calorias por grau Celsius. Qual é a massa do corpo? Foi dada aqui em cima, ó, 30 gramas. Então, dividido por 30 gramas. Tá? 30 dividido por 30, isso dá 1. O quê? 1 caloria por grau Celsius. O que isso significa? Que eu preciso de 1 caloria, né, por cada grama para que a temperatura consiga aumentar em 1 grau Celsius. Tá? Então, como recebeu aqui 2.100 calorias, né, e aumentou 70 graus Celsius, tá? Determinei aqui a capacidade térmica como sendo 30 calorias por grau Celsius, certo? E para determinar o calor específico, eu vou dividir essa capacidade térmica pela massa, que é 30 gramas. Deu 1. Última pergunta para dar tchau. Se eu fosse olhar para a tabela que está aqui, olha essa tabela, tá? Olha o resultado que eu encontrei. Eu encontrei esse resultado. E aqui eu não falo qual é a substância. Eu não digo qual é a substância. Se eu perguntasse assim, a última pergunta, de qual substância estamos falando? Neste exemplo, no exemplo 2, de qual substância estamos falando? Eu vou identificar pelo calor específico. Encontrei o calor específico. É 1 caloria por grau Celsius. Aí tu vai na tabela e olha a tabela. Qual que é a substância que estamos falando? Água. Ó.
Não pode ser nenhuma outra, né? Não pode ser nenhuma outra. Porque todas aqui têm um calor específico menor do que 1. E eu encontrei 1, exatamente 1. Tá? Gente, parabéns para todos que ficaram até o final. 2 horas. Eu sei que é bem cansativo, tá? Bem cansativo para mim, para vocês. Eu não parei de falar, né? É ruim falar o tempo todo e é ruim ficar ouvindo o tempo todo, né? Mas assim, a gente sabe que é bastante conteúdo e eu quero trabalhar o máximo que eu conseguir com vocês para que vocês não percam nada daquilo que vocês devem aprender, tá bom? Amanhã, tá? Nós já teremos a tarefa, tá? Eu não vou garantir hoje. Talvez hoje, no final da noite, ela já esteja lá, tá? Vai ser, de novo, 20 exercícios, tá bom? E vou tentar fazer meio a meio. Metade teoria e metade de cálculo, tá? Vou tentar fazer isso, tá bom? Certo, gente? Então, uma boa tarde a todas e todos, tá? E nos falamos durante a semana, tá? Um abraço a todos, vou parar aqui a gravação.